Você viu, né, Senhor presidente, a gente viu ontem, no Supremo Tribunal Federal, um verdadeiro tribunal de inquisição. Eu vejo críticas acerbas ao presidente Bolsonaro por ele ter tido uma postura cordial, gentil e complacente. A meu ver, até um tanto quanto demasiadamente complacente ao inquisidor Alexandre de Moraes, a quem chamou para vice-presidente de uma eventual chapa em 26. Agora, é complicado, né? Porque o Bolsonaro poderia muito bem ter saído do país, achado uma embaixada de um país realmente civilizado e democrático e ter dito lá fora, como disse seu filho, que o Brasil vive uma ditadura e ser razão de um inquérito completamente ilegal, imoral e inquisitorial. Mas como que você faz isso quando você se coloca diante de um tribunal de inquisição que está acusando não só você, mas como seus parceiros, seus amigos, seus companheiros e dezenas de milhares de pessoas acusadas de maneira completamente estapafúrdia de golpistas? O que Bolsonaro fez ontem foi descrever, não foi nem argumentar, em torno daquilo que eu percebo como um golpe dado nas instituições e no Brasil e na República da Democracia por dentro das instituições do próprio Supremo Tribunal Federal. Quem fez uma eleição completamente conspurcada, completamente parcial, foi a Justiça Eleitoral que deveria arcar com a equidade. Bolsonaro bem disse, eventualmente, pessoas foram censuradas, atos, palavras foram censuradas, não podia usar a imagem do 7 de setembro, não podia dizer que Lula era a favor do aborto, não podia dizer que Lula foi condenado por corrupção, não podia dizer que Lula era amigo de ditadores, não podia usar a imagem da Michelle, do discurso da ONU, do 7 de setembro, nada. Não foi, eventualmente, eu não posso provar que tenha sido ou não, uma eleição fraudada, mas foi uma eleição completamente conspurcada pela parcialidade da Justiça Eleitoral. E por isso, e por inquéritos que constroem crimes que não existem no Código Penal, que perseguem, massacram, vilipendiam vidas e arruinam pessoas, é que Bolsonaro se deu ao sacrifício de ser complacente com o inquisidor que poderia esmagá-lo. Ele, Bolsonaro, poderia fugir dessa republiqueta que se transformou o Brasil, dessa ditadura que se transformou o Brasil, mas em generosidade, em martirização, em homenagem às pessoas que não só ele, que estão sendo vilipendiadas, destruídas e arrasadas, censuradas e presas por essa ditadura, ele resolveu assumir o seu lugar de homem probo aqui no Brasil, em nome das pessoas que já estão sendo perseguidas aqui no Brasil. Seria fácil para ele fugir. Talvez ele até exagere nas piadas, exagere na complacência. Talvez alguma pessoa lá de fora perceba e vá perguntar, mas como assim você vai ser complacente, gentil e generoso e respeitoso com um inquisidor, com um carrasco travestido de juiz que está ameaçando prender? Porque esse carrasco, presidente, travestido de juiz, tem prendido, tem vilipendiado, tem coagido testemunhas, ameaçado mães, famílias, mandando a testemunha se comportar, dizendo que a testemunha só pode se adequar àquilo que ele, o carrasco, pensa, aquele veredito que ele, carrasco, vai dar. Talvez Bolsonaro cometa um erro em se martirizar em nome da democracia, em nome da república, mas é um erro de um democrata. O erro maior é ver o tribunal de inquisição que foi armado contra não só Bolsonaro, mas contra todos os brasileiros, demonizando a liberdade de expressão, demonizando a contestação. Imagine, senhor presidente, se você contestar as urnas das próximas eleições pelo novo Código Eleitoral, você pode levar 7 anos de cadeia. Que tipo de democracia é essa que você não pode contestar um juiz? Que tipo de democracia é essa que você não pode contestar, sim, uma decisão judicial arbitrária que torna inelegível um homem por querer segurança maior nas eleições? Que tipo de democracia é essa que você não pode chamar um tirano de tirano? Essa é uma democracia que se faz respeitar, infelizmente, pelas pessoas que eventualmente tratam com gentileza pessoas que estão esmagando-as. E não só pelo próprio Bolsonaro, mas por todas as outras pessoas. Bolsonaro e outras autoridades ainda permanecem no país em nome da possível ressurreição de uma democracia. Porque é muito fácil sair do país e dizer lá fora que existe uma ditadura. O difícil, e talvez o heróico, e talvez o trágico, seja morrer na prisão como morreu o Crezão, para defender um princípio, um valor, o valor inegociável da liberdade que a gente não tem mais no país. Então, infelizmente, pessoas dignas como o Bolsonaro têm que tratar carrascos travestidos de juiz como se fossem pessoas decentes. Porque a decência de alguém, a democracia de alguém, a misericórdia de algum cristão
se coloca até no inquisidor romano que o crucifica. E o inquisidor romano que crucifica Bolsonaro, que crucifica a democracia, que crucifica a liberdade, chama-se Alexandre de Moraes.